Shalom, amada, bom dia. Deus te abençoe grandemente nesse dia, que Ele faça renovar suas forças, que você voe como águia, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora começar a leitura do capítulo 2 do livro de Apocalipse, mas antes eu quero com você dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, nós queremos aprender mais de Ti. Ajuda-nos, Santo Espírito. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz, à Tua palavra. Fala conosco, Santo Espírito, nós precisamos de Ti mais do que tudo. Ensina-nos hoje, nos traz revelação, tira as escamas dos nossos olhos, o tampão de nossos ouvidos, nos enche de sabedoria neste dia, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Aleluia. Então, esse capítulo 2, o próprio Jesus, não sei se você consegue ver aqui, a minha Bíblia aqui, essas letras em vermelhos, é Jesus falando. Sabe, logo nos primeiros livros do Novo Testamento, tem muitas assim, Jesus falando em vermelho. Então é Jesus, o próprio Jesus falando. Você lembra que João recebeu ali o anjo, né? E que ele ouviu ali a voz, que era como um som de muitas trombetas. Então é Jesus que quer passar essa mensagem, essa revelação. E aqui começa Jesus falando para as igrejas, né? As 7 igrejas, a gente vai ver algumas dessas igrejas aqui, que na verdade é universal. Não é uma igreja específica em Éfeso, sabe, em Tiatira, não. São as igrejas hoje espalhadas pelo mundo, que muitas delas estão fazendo muitas obras boas e algumas estão definhando, estão morrendo. E essas cartas de Jesus é para nos trazer esse alerta, para nos animar, para nos fortalecer, para que a gente continue, que a gente persevere. Então o próprio Jesus começa falando aqui, é uma carta à igreja de Éfeso. Começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso eu escrevo. Estas são as palavras, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. E andando do versículo 4, que nós temos opção, nós temos escolha. A gente pode sim fazer o que é bom. E Jesus está nos falando aqui, lembre-se de onde você caiu. Você tem a oportunidade de voltar, você tem a oportunidade de se levantar. Então escolha isso, se arrependa e volte a fazer as obras que você fazia no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos Nicolaítas, como eu também as odeio, né? Deve ser um povo pagão de Nicolaítas, né? Que adoram deuses. Então, em Éfeso, lembra a deusa do Éfeso, Diana, a deusa... Lembra que Paulo ficou ali numa encurralada onde o povo ficou 2 horas sem parar falando: salve Diana, a deusa dos Éfesos, a deusa dos... Então, tinha muito paganismo ali, né? Eles ganhavam muito dinheiro na igreja de Éfeso com isso. Então, Jesus está falando justamente aqui dos Nicolaítas, que provavelmente era um povo pagão, era um povo que adorava deuses, né? E aí, ele está falando: olha, você tem algo a seu favor, você também odeia os Nicolaítas, e eu também odeio a adoração a deuses, a devoção a deuses. Versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tem uma revelação aqui sobre a árvore. Lembra lá do Jardim do Éden que Adão comeu, né? Eva comeram do fruto que não deveriam comer. Tinham 2 árvores ali, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aqui Jesus está dizendo que eu e você, se perseverarmos, nós vamos estar ali no paraíso de Deus. Nós vamos estar ali no Jardim do Éden, nós vamos comer da árvore da vida, da eternidade, estarmos ali com Ele. Então que eu e você precisamos prevalecer, perseverar. Amém?
Agora ele começa uma carta para a igreja de Esmirna, né? A gente viu sobre a igreja de Éfeso que ele começou elogiando a igreja de Éfeso, depois ele repreendeu a igreja de Éfeso e no final ele também elogiou e ali ainda deu uma solução, né? Olha, se você fizer isso, você vai ter um prêmio no final. E eu e você vamos ter esse prêmio também, em nome de Jesus. Versículo 8 agora é carta à igreja de Esmirna e começa assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Você sabe que nessa época, né, a igreja ali de Esmirna, eles estavam sofrendo porque o Império Romano estava confiscando seus bens e eles estavam ali vivendo como mendigos. E João ele usa uma expressão em grego que é como se falasse que eles eram mendigos. E ali Jesus começa falando, né, que ele é o princípio e o fim, que ele morreu e ele ressuscitou, para eles lembrarem quem é Jesus e que em Jesus eu e você nós somos ricos. Por mais que a situação seja diversa, por mais que não pareça, por mais que você esteja com dificuldades financeiras nesse momento, você precisa lembrar que em Jesus, eu e você, nós somos ricos. Amém? Fale aí, eu sou rica! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu gostei disso, viu? Vamos continuar aqui. Conheça suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tem muitos judeus aqui que eles não acreditavam em Jesus, né? E ficavam ali blasfemando, falando mal da ressurreição, da obra da cruz, de tudo que Jesus fez. E aí Jesus está dizendo, olha, eu conheço as blasfêmias dele, e eles são, na verdade, sinagoga de Satanás. Tem nada a ver com o Senhor, eles são judeus, é um povo escolhido, mas vocês também são, porque agora herdaram isso, agora são filhos de Abraão, e Jesus está aqui confirmando a identidade da igreja, a minha identidade e a sua identidade. Versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eita, um spoiler, né? Jesus está dizendo aí que vem mais sofrimento. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte, a gente já morre aqui na terra e a gente não vai mais experimentar a segunda morte. O nosso espírito vai estar vivo na eternidade. Nós vamos estar ali no paraíso com Deus. E essa é a promessa do Senhor. Por mais que o inimigo queira te colocar em provação, é um teste. Fique firme, persevere em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem dito às igrejas, o que ele fala para mim e para você, porque você é igreja de Cristo. Amém? Vamos seguir aqui agora, é o versículo 12, é uma carta para a igreja de Pérgamo. E começa assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. Você sabe que Jesus ele sempre começa sim falando, né, quem ele é. E eu te falei que esse livro de Apocalipse fala mais sobre Jesus do que sobre destruição. E especificamente nesses 3 primeiros capítulos, né, vai falar sobre a história, sobre Jesus. Ele fala que eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele se apresenta para mim e para você, porque é assim que Jesus é e é assim que a gente deve reconhecer. Amém? Vamos seguir aqui a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Pérgamo era uma cidade que tinha muito isso do satanismo, né, de adoração a deuses. Eu acredito até que tinha um trono lá, não sei se era um trono de Zeus, dos deuses de lá, mas existia algo que Jesus reconhece aqui. Olha, eu sei onde você habita, eu sei que tem muito satanismo, que tem muita adoração a deuses, que tem muita dessas coisas pagãs, mas ainda assim
Você permaneceu fiel até o fim. E é isso que Jesus precisa de mim e de você. Por mais que a gente esteja num lugar terrível, tenebroso, de adoração, de idolatria, eu e você precisamos continuar firme e forte, fiéis até o fim. Amém? E Antipas, né, sofreu lá e morreu. E ainda assim, as pessoas ficaram firme e forte no Senhor, ainda que estejam habitando num lugar onde Satanás está. Versículo 14. No entanto, começou elogiando a igreja de Pérgamo e agora vem a repressão, né? No entanto, todavia, entretanto, vamos lá. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que ensinou pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Uau! Então a repressão de Jesus aqui é tão grande que ele até compara, né? Quando Balaão teve ali, ensinou Balaque contra os israelitas, contra o povo de Deus. Misericórdia. Vamos continuar aqui. Praticar imoralidade sexual. Versículo 15. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Lembra que a gente falou, né? É um povo pagão e que adora a Deus e tem toda uma irmandade ali, né? Versículo 16. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei o maná escondido. Maná, olha, o pão do céu, né? Tudo ali que os israelitas precisavam para sobreviver, a provisão do Senhor. Então, ele está justamente prometendo o maná do céu. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que a recebe. Uau! Então o Senhor, ele tem escrito essas cartas, ele tem ali viu os pontos fortes das igrejas, elogiou, mas também tem repreensão para elas, né? E aqui a gente lê a última carta de hoje, desse capítulo, né? Carta à igreja de Tiatira. O anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Gente, que lindo! Começou elogiando, né? Que eu e você possamos receber, que o Senhor olhe para nós e fale isso. Eu sei, eu conheço o seu amor, eu conheço as obras e você está fazendo mais agora do que no princípio. Receba aí em nome de Jesus. Versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha, ele está comparando aqui a Jezabel, né? Jezabel, que era a esposa de Acabe, ela se dizia profetisa, mas ela não tinha nada de Deus. Quando se fala em profecia, e esse livro de Apocalipse é o livro com mais profecias que a Bíblia tem, tudo se refere a Jesus, tudo começa e termina em Jesus. Jezabel, ela não profetizava acerca de Jesus, ela profetizava falando mal das pessoas ou acerca dela mesma. Então, assim, de profetisa ela não tinha nada, né? Ela era uma enviada de Satanás. E aqui Jesus está comparando a igreja de Tiatira, que tem pessoas ali que estão fazendo a mesma coisa que Jezabel. Misericórdia. Versículo 21. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Você viu que quase todas as cartas Jesus falou sobre isso, sobre a imoralidade sexual. Você vê como a nossa sexualidade, como a gente usa, como a gente serve, como a gente faz as coisas importam muito. O meu sexo, o seu sexo importam demais para o Senhor. E a imoralidade sexual importa demais. Então eu e você precisamos estar atentas, porque o Senhor se importa sim. A forma que a gente usa
o sexo, porque quem inventou o sexo foi Deus, e ele inventou para ser bênção, para que a gente tenha prazer, mas que seja tudo debaixo da bênção do Senhor, porque o que está fora de um relacionamento sadio, fora de um casamento, é imoralidade sexual, seja o que for. Não falo só sobre a pedofilia, sobre o abuso sexual, né, sobre a prostituição em si. Isso sim também é muito ruim, mas tudo que você faz que não está dentro de um casamento, que não está dentro de uma bênção de Deus, é imoralidade sexual. Eu já vi e já ouvi muito falar sobre o bestialismo, né, o sexo com animais. E tem tanto tipo de sexo, né? Tem países que homens casam com crianças, que crianças começam ali uma gravidez com 10, com 12 anos, misericórdia. E tantas coisas ali, chega de tolerar as coisas de Jezabel, da imoralidade sexual, chega. Eu e você precisamos acordar, isso é um alerta, essas cartas que Jesus escreveu para as igrejas é para mim e para você, porque nós somos igrejas de Cristo. Amém? Vamos seguir aqui. Versículo 21. Deles tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. E por isso eu vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Então, qual é a chave para mim e para você? Arrependimento. Eu e você precisamos entrar no arrependimento, se arrepender genuinamente, abandonar o pecado, confessar o pecado, identificar ali, confessar e se arrepender, para nunca mais voltar a fazer. Amém? Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Quem é a única pessoa que pode ler a mente, a não ser o Senhor? Ele sonda nossas mentes e os nossos corações. E ele também fala, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Uau! Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa te trazer revelações, que te encha de sabedoria em nome de Jesus. Amém.